Olá, eu sou Carlos Ribeiro e estou na Viver Casa Gourmet para apresentar para vocês o programa Saberes dos Sabores. O tema de hoje é o arroz. O arroz é um ingrediente muito importante na culinária e na cultura do povo japonês. Tanto que a palavra gohan tornou-se parte do dia a dia. E gohan significa também refeição. Vocês sabiam? Asagohan significa refeição da manhã ou café da manhã. Hirogohan, o almoço. E Bangohan, o jantar.お米というのは日本に昔からあったものではなくて約3000年ほど前にですね中国の河南地方といいますが、南の方からですねいくつかのルート、これはまだ仮説の段階ですけれどもいくつかのルートを伝わって約3000年前に日本の北九州という地方にもたらされたというふうに言われています。で北九州に着いた途端約1世紀の間に日本全国に広まっていきます。でお米というのは基本的に気候とですね水というものによって非常に大きく左右されます。そうすると気候というのは太陽の神様にシンボライズされます。で水というのは水の神様ですが、その2つの神様に対してお米というのをよく作らせてくださいという形でいろんな儀礼を日本人は行ってきました。日本人移民がブラジルに着くのはご承知のように1908年、今から100年ほど前のことなんですが、その時にはすでにブラジルにはインジカ米、ポロポロのお米でしたけれどもお米がありました。もちろん南部の方ではヨーロッパ移民がですねジャポニカ米という日本米を作っていたわけですけれども、それは日本人まで流通はしませんでした。しかしながらインジカ米といういわゆるポロポロのお米があったことによって日本人移民のですねブラジルへの適応というのは非常に助けられたと思っています。それを中心に日本人移民というのは一生懸命日本的な食事文化というのをもう一回ブラジルの中で作り直そうという努力をしてきました。その努力は今でも続いていると思っています。もちろん日本人移民というのは日本的な食事文化というのを再構成するだけではなくてブラジルの食事文化、いわゆるコーヒーとかパンを中心にする食事文化というのも受容していくわけですけれども、その他にお米を中心にした日本食事文化っていうのを再構成してきたと、そういう歴史があると思います。そういう面ではお米があったことによって日本人移民というのはブラジルに定着をすることができたということも言えるかと思います。ですね、カリフォルニアからの日本米の輸入がですね大きく増加するのはですね1990年3月のですね当時のコロール政権によって輸入自由化政策が取られた時からだというふうに考えています。それから随分カリフォルニアからいろんなですね日本米がですね輸入されるようになってここで消費されております。もちろんそれ以前にも日系人の方を中心にしてブラジル国内あるいはメルコスの中で日本米が作られていました。しかしながら1990年を境にしてカリフォルニアからも日本米が入ってくるようになったということです。As primeiras importações de arroz californiano com mais expressão ocorreram na década de 90 com a abertura de mercado, onde o plano real entrou, a moeda mais forte do que a própria moeda americana, como você sabe, então isso permeou essa possibilidade de entrada de produto importado e, como você sabe muito bem, o arroz não deixou de fazer parte desse rol de produtos entrando, né? Então 94, 95 até 98, uma média aí de 2.000, 2.500 até 3.000 toneladas de arroz grão curto, grão médio entraram, né? Isso pode parecer muito, né? Mas dentro do universo do volume de arroz que se consome no país, grãos totais, grão longo, médio, curto, esse volume é ínfimo na realidade, né? Hoje se fala aí, Brasil consumindo em torno de 12 milhões de toneladas de arroz, se fala num mercado que se consome arroz para a culinária japonesa em torno de 400 mil toneladas de arroz,
Então, mesmo assim, essa participação para os americanos ela foi muito bem-vinda, né? 3.000 toneladas, foi muito interessante. Hoje, a média é em torno de 800 a 900 toneladas, dependendo do ano, né? Nos últimos 4, 5 anos tem sido essa média. 基本的にはですね、カリフォルニア米にしましても、こちらで作られている日本米にしましても同じジャポニカ米です。ですから品種的には基本的には変わらないのですけれども、おそらくその気候の問題ですとか品種改良の問題、どういったその品種を作っているのかという問題、あるいはそのどういった形でそのお米を作っているのか、そのプロセスですね、おそらくそういったものに違いがあるんだろうなというふうに思います。おそらく日本の日本米とカリフォルニアの日本米とこの日本米というのは違いがあると思います。それは気候だけではなくて、そういったいろんなそのお百姓さんの努力ですとか品種の問題ですとか気候の問題ですとかいろんなファクターが関わっているんじゃないかというふうに思っています。A Califórnia, Vale do Sacramento, norte do estado, tem essas condições agronômicas favoráveis, que seguem mais ou menos a mesma latitude que o Japão. Olá, estamos de volta e agora vamos receber o chefe Jun Sakamoto, que vai nos ensinar a preparar o arroz. O arroz, como é conhecido por todos vocês, é um dos ingredientes mais importantes da culinária japonesa. E certas vezes nos remete a alguns cuidados especiais que o Jun vai ensinar como lavar e como cozinhar. Tudo bem, Jun? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa e o fogão é seu. Obrigado. Então nós temos aqui 700 ml de arroz, tá? Lá no restaurante a gente não faz por medida de peso, tá? Então primeiro a gente vai lavar, hidratá-lo. Eu deixo ele com água no começo só para primeira hidratação. Mas a parte mais delicada não é essa, tá? Nessa hidratação ajuda a tirar também o excesso daquele pó de arroz. Jun, na verdade, quantas vezes se precisa retirar esse excesso de água? Não, nesse primeiro momento eu só coloquei água, mas para molhar o arroz, tá? O importante começa agora, que a gente vai lavar, esfregar o arroz, Pouquíssima tá? água, né? Com pouca água, de forma que nos movimentos você faz com que os grãos se esfreguem um ao outro e ele vai polindo o arroz. Dessa maneira a gente consegue tirar o excesso do amido dele. Para quem está aqui do lado, a gente sente até um aroma, né? Ah, eu estou sim. sentindo um aroma diferente do arroz. Nós fazemos uma média de 30 movimentos assim, certificando que todo o grão de arroz passou por uma esfregação. Você vai percebendo que lá no fundo vai ficando uma aguinha bem leitosa, né? Leitosa. Muito bom. Esse processo é um processo importante. Bom, depois de passado as Então, aí você troca de água mais vezes ou enche a tigela de uma vez? nessa primeira eu vou enchendo, tá? E virando a água. Como essa névoa, Sim. ela fica suspensa na água, dessa maneira a gente vai trocando a água e vai eliminando essa névoa. Ela vai trocando inclusive de cor, né? Isso, você vai vendo que vai saindo essa névoa e a água vai ficando transparente. Que isso seria o amido que vai evitar de que grudar tanto, né? E tirar aquele pó seco que tem um sabor mais velho do grão, né? A gente está indo na flor do... Exatamente. Bem colocado. Então isso é o que a gente... O arroz fica bem mais saboroso, né? Fica, mesmo só para comer puro. No Japão, o comer puro é que você sente a qualidade do arroz, né? Uhum. É que em outros povos, mesmo aqui no Brasil, a gente está acostumado a temperar o arroz, né? Você coloca cebolinha, cebola, manteiga. Lá no Japão, não. Arroz e água.
É engraçado, minha mãe sempre quando ela vai para o Japão, ela traz uns pacotes de arroz para ela. Bom, eu, apesar de não ter nenhuma descendência, eu tenho o hábito e desejo de comer arroz sem tempero. Inclusive, eu tenho um panelinho em casa e gosto de sentir o cheiro. Por isso que eu falei do cheiro, porque eu gosto muito do cheiro do arroz japonês, né? E no caso, Ju, também do arroz brasileiro, já cultivado no Brasil, o processo também é o mesmo que se faz? Ou ele tem mais amido ou menos amido? Olha, nunca tentei fazer de maneira japonesa com um arroz nacional para fazer arroz brasileiro mesmo, né? Grãos nacionais, mas de origem japonesa, nós temos vários. Não veio para o Brasil, acho que para plantar, né, uma matriz boa ainda. Né? Eu acho que inclusive também o clima deve influenciar muito o clima brasileiro, né? Não pode, eu acho que nenhum país consegue ter o que o outro tem exatamente pela questão de clima, né? Também. A gente ainda não está conseguindo fazer bons vinhos que nem na França, né? Mesmo com tecnologia, acho que o solo ele é responsável por muita coisa e o clima também, né? Também. Bom, então vocês puderam observar também que o Jun, ele fez uma primeira lavagem, continuou fazendo lavando o arroz com pouca água e agora vai repetir o mesmo processo anterior, ou seja, colocar água na tigela, no bowl e inclinar e deixar transbordando água até que ela se clareie e perca todo esse amido, esse cor de leite. Você vê, Carlos, que naquela primeira lavada você vê que a água já estava transparente, né? Olha como ela esbranquiça ainda. Parecia até que não ia ficar mais turva assim, né? Mas ela fica. Na verdade, se continuar, ela vai ficando, né? Porque você está polindo o arroz. Né? Só que uma hora você tem que parar. Porque senão fica sem arroz, né? Você fica com uma papinha no final. E daí, no caso, seria mais uma dessa? Mais uma dessa. Então, vocês podem observar que é um processo que dá muito trabalho, por isso que muitas vezes e às vezes demorado, né? Às vezes a comida de um chefe não sai no exato momento que a gente está disposto a chegar lá, porque ele tem todo um ritual de preparação, e em especial a cozinha japonesa, que requer sempre muitos detalhes, mas para quem gosta da cozinha aprecia, valoriza, né, quando isso chega à mesa, chega aos seus olhos. Então agora o Jun ainda continua fazendo o processo de esfregar um grão no outro, né? E nessa terceira leva, vamos ter mais 30 também, ou a gente percebe? Nessa última eu costumo já fazer bem menos, né? Acho que a primeira 30, 25 e 20. E 20. Então, como ele já explicou, essa repetição é feita para que os grãos pelo menos passem uma vez pelo outro e solte de maneira mais delicada o amido, para que possa ter um bom resultado para o cozimento, que ele vai explicar logo em seguida. Bom, minha mãe sempre dizia que toda comida que é boa dá muito trabalho, e essa já vi que eu agora vou ficar um tempão em casa lavando, né? E às vezes eu chego em casa e quero comer um arroz mais rápido e eu já opto por esse, não é? Mas já vi que a coisa agora vai ter que mudar, porque depois que provar um arroz feito pelo Jun, com certeza, para mim valeu essa super aula aqui ao lado dele. Após essas 3 lavagens, escorre-se o arroz. Isso. E agora, realmente, de fato, começa o processo de pré-preparo, né? Isso, tenta tirar o máximo da água, ainda aqui na própria pia, tá? Para depois a gente espalhar. Então ele não chega a secar, ele fica úmido, não é? Ele ainda está úmido, mas precisa ficar mais. Depois de 20 minutos ele vai ficar bem sequinho. O objetivo final é o ponto que a gente está querendo dar. Então tudo isso daqui também pode ser variável. Sim. Tá? Você pode diminuir o tempo de secagem, entendeu? Mas se você vai diminuir o tempo de secagem, então você tem que diminuir um pouco a água. Olha aí. Porque você tirou um pouco da água.
Quer dizer, você deixou ainda um pouco da umidade aqui. Então, aí Chegou o aviso. Opa! Deixei um pouquinho aberto aqui. Bom, no começo a gente pode até fechar, depois a gente abre um pouquinho só para ver, para aumentar a velocidade de vapor. Eu vou mudar o fogo aqui. Bom, Carlos, deu os 20 minutos agora, eu vou apagar o fogo, tá? Vou mostrar para você, para os telespectadores, tá? Como é que tá o arroz, tá? Mas o bom é você deixar ele descansando aqui mais uns 15, 20 minutos, para daí você passar para tua tigelinha e degustar e ser feliz, tá? Então, olha, como ele cresceu, tá? Tá uniforme. Super bonito. Tá bom? Não vamos perder esse vaporzinho, vamos deixar aqui descansando. E aí depois você fica à vontade para fazer a sua refeição. Bom, como vocês viram, ao meu lado está o grande artesão. Posso chamar assim, João? Agradeço. Esse é um trabalho de arte, né? O grande artesão João Sakamoto, que nos ensinou e nos deu esse privilégio de mostrar como se fazer um bom arroz japonês. Esperamos que vocês tenham gostado e voltaremos logo mais. Agora que já aprendemos como fazer o arroz, vamos aprender também como degustar essa iguaria japonesa. Tudo bem, professora Lumi? Tudo bem, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Um grande prazer para nós estarmos aqui. Então, por onde vamos começar? Bom, então vamos começar pelo hashi. Sim. Vamos primeiro aprender a utilizar o hashi. Coloca um pouquinho mais para cá, por favor. Mais ou menos nessa posição, né? Porque depois o chawan viria aqui, né? A tigela. O hashi tem que segurar assim, com a mão direita, aqui. Apoia com a mão esquerda. Vai deslizando aqui e já está na posição. Aqui. E para voltar, apoia com a mão esquerda, a mão direita de cima para baixo e volta no lugar. Então, esse lugar aqui que nós apoiamos aqui, Sim. Como é que se chama em japonês? Eu sempre chamo de porta-hashi, né? É. Seria mais fácil para mim. Mas se eu estou no Japão ou num restaurante, num jantar mais formal, como que a gente pode chamar esse Chama-se hashioki. Hashioki. Estou também observando Sim. que temos três